Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui com o nosso debate Comunhão e hoje com um assunto de extrema importância. E eu gostaria logo de pedir para você que está já nos assistindo, não esquecer de dar o seu like, ok? De compartilhar, porque o assunto de hoje que nós vamos discutir aqui é sobre o que está acontecendo com os nossos jovens. Segundo pesquisa da Organização Mundial de Saúde, o suicídio de jovens já alcançou o quarto lugar no mundo, bem atrás apenas da tuberculose, acidentes de trânsito, de violência. Por que os jovens estão se suicidando nos dias de hoje? No momento de hoje, quando nós temos uma sociedade com todos os privilégios que nós temos aí das melhores invenções, dos avanços da ciência, por que o jovem está se suicidando? Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui sua pergunta, deixa também seu like, porque nós vamos debater isso com três grandes debatedores nos dias de hoje. Primeiro deles, nós temos aqui a Flávia Luz. Ela é pastora, ela é psicóloga, escritora, e eu tenho certeza de que ela tem uma contribuição muito grande para cada um de nós. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, pastor. Boa tarde aos colegas debatedores que estão online conosco. É um privilégio estar aqui para falar sobre esse assunto que é tão desafiador, mas sem dúvida extremamente necessário a ser conhecido nesse tempo que nós vivemos. A segunda debatedora de hoje é a nossa amiga Débora, né? Ela, muito amiga já há muitos anos, né? E eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pela Débora, porque ela se envolve nessa questão social. Então, eu tenho certeza absoluta que a Débora tem uma contribuição também extremamente importante para o nosso debate hoje. É isso mesmo, Débora? Boa tarde, espero poder contribuir sim. Estou muito feliz com essa oportunidade e que seja um tempo muito rico para quem está ouvindo. Ok, muito obrigado, Débora. São Henrique, pastor da Igreja Presbiteriana, lá em Porto Canoa, na Serra, Espírito Santo. Meu pastor, você acha que essa questão do suicídio é algo que deixa a gente preocupado no meio da mocidade? Ou você acha que esse assunto nem não tem a ver com aquilo que nós estamos falando nos dias de hoje? A gente vê o suicídio como algo que não é novo, né? Você vê que Saul é registrado na Bíblia. Eu não sei bem se ele é suicida ou se cometeu eutanásia, porque ele antecipou a morte diante da situação que vivia, mas isso foi há 3.000 anos atrás. O que está acontecendo nos dias de hoje é maior notificação, porque havia um cuidado de esconder os suicídios, né, os registros de suicídios. E, de fato, você tem razão. Aliás, antes, deixa eu parabenizar a Revista Comunhão por antecipar até o Momento Amarelo. Eu costumo dizer, quando celebro o Setembro Amarelo, que as pessoas não se suicidam só no mês de setembro, né? Você está sempre falando desse assunto. Perfeito, Mas infelizmente, mas é é verdade. preocupante, de fato. Vamos lá, vamos tentar só organizar um pouco aqui nosso debate. Eu creio que hoje as questões, vamos dizer assim, do isolamento virtual, por causa desse negócio chamado telefone celular, tem impedido muitas vezes de que nós possamos nos comunicar com as pessoas que estão à nossa volta. Me diz uma coisa, doutora Flávia, o que você acha? O celular é um problema ou é uma solução para os jovens? Que desafio, hein, pastor? Porque ele é uma solução em muitos aspectos para um EAD online, né? Que a gente tem a possibilidade de estudar em qualquer lugar do mundo. Ele viabiliza, facilita muitos fatores, mas sem dúvida as relações sociais elas se tornaram muito fluidas, completamente distantes e até o olhar no olho, né, que é uma necessidade humana, nós fomos criados para relacionamento, isso tem sido impactado. Então, num balanceamento químico, a gente perde química, serotonina, ocitocina, que vem do toque, do abraço, do conselho, do aconchego, por conta desse isolamento. Então, a gente tem uma geração que está dentro do quarto,
né, que não está isolada do mundo, porque tem acesso a um mundo enorme, mas um mundo que não fornece esse contato pessoal e essa intimidade para a qual o ser humano foi criado por Deus estruturalmente para viver. Eu às vezes fico preocupado, Débora, todas essas, o avanço da ciência, ele não deveria trazer um pouco mais de conforto para o nosso coração, em vez de lutas, dificuldades, problemas, isso que a doutora Fábia colocou para nós aqui? Você não acha que tem uma coisa errada? O que você acha que está errado? Por que esses avanços não favorecem a nossa sociedade? Informação demais, né? Me parece que às vezes confunde a nossa mente quando a gente não tem uma boa referência, né? E eu acho que isso que está acontecendo no meio dos jovens, né? Perdeu-se muito, principalmente na ênfase aí da pandemia, esse referencial, né, da família ou até dos relacionamentos, as redes de apoio, e a gente ficou com uma gama muito grande de informações. Só que quem escolhe o que a gente vê? O que é verdade e o que não é? Parece que esse peso, essa escolha ficou na mão dos jovens e dos adolescentes, e eles ficam perdidos com esse mundo de informações. E o suicídio ou a automutilação também, que tem um grande crescimento estatístico atualmente, parece que virou uma alternativa para o sofrimento. Então, a gente, de fato, a gente tem que cuidar disso, né? Perfeito, perfeito. Meu pastor, a Bíblia é a favor ou contra o suicídio? O que o senhor acha? A Bíblia é a favor da vida, né? Não matarás também implica em relação a nós mesmos, né? Não se matar. Mas, ao mesmo tempo, é bom lembrar que até mesmo o suicídio é um pecado perdoável, né? A graça de Deus está sobre o suicida também. É uma pergunta bem importante a se fazer, né? Porque, historicamente, o cristianismo condenava as pessoas que se matavam. Então, nem enterrado no cemitério normal ele era, né? Ele tinha que ser sepultado fora do arraial, fora do lugar. Assim, os hábitos cristãos viveram isso na época medieval, né? Então, hoje é necessário resgatar essa teologia da graça que alcança também o suicida. Eu creio nisso. Doutora Flávia, pelo que o pastor Saul colocou para nós aqui, você acredita também que o suicídio, as causas do suicídio pode ter não só endógenas, quer dizer, pode ser de doença, alguma coisa, ou é só mesmo desequilíbrio pessoal? O que o senhor acha? Então, o desequilíbrio pessoal, ele já nasce em muitos seres humanos, né? Quando nós falamos sobre a mala genética que cada indivíduo traz, existe um traço que é medido pela ciência hoje, que se chama neuroticismo, que é avaliado em escalas de personalidade, que dão uma predisposição, não necessariamente ao suicídio, mas à percepção de sofrimento. Então, pessoas com alto grau de neuroticismo, elas são mais tristes, elas sentem mais ansiedade, mais melancolia, e isso pode ser um fator, já que a pessoa traz, não é o único que vai explicar, mas que no histórico, no ambiente e também no tipo de sociedade que a gente vivencia, pode ser um fator de risco para a desistência da vida e então a tentativa do suicídio. Então eu acho que os dois fatores, o suicídio, pastor, é um tema extremamente complexo, ele tem muitos elementos. Então a gente, quando vai analisar cada história, com certeza um componente estrutural daquele indivíduo pode sim ser um fator significativo. Eu queria chamar o pastor Esaú e perguntar assim, será que a fé ela pode ser um fator de equilíbrio num momento como este, de dificuldade de tomar uma decisão, tiro a minha vida ou não? Será que a religião, a fé, poderia atuar como um fator de equilíbrio nesse momento? O que o senhor acha? A fé pode atuar como um elemento de resgate de esperança, não é? E sabe-se que muitas pessoas que se matam num momento de impulso, né? Inclusive, eu ministrava a vários destacamentos militares em São Paulo, enquanto morei lá, e o índice de suicídio entre os militares é muito grande.
por causa da ansiedade, por causa da pressão do trabalho e porque a arma está no seu próprio corpo. Então, a fé, e a espiritualidade, a religião, e aí eu espraio, até amplio, do cristianismo e de outras espiritualidades também, porque pode atuar como um resgate de esperança. Perfeito. Deixa eu ver com a Débora aqui. Débora, o fator social quer dizer, há mais casos de suicídios numa classe mais baixa, numa classe mais alta, ou isso não tem, as nossas pesquisas não mostram aqui o fator social seja um dos fatores preponderantes na análise do suicídio? Então, tem um dado estatístico pela Fiocruz, agora de fevereiro de 2024, que aponta, assim, que o aumento nas desigualdades sociais, o aumento da pobreza, concorre, sim, para que a pessoa perca a esperança, para que ela enverede por esse caminho. Eu acho que a gente precisa entender que o suicídio, ele teve até uma glamorização pelas redes sociais, mas o suicídio, ele não é uma alternativa para o sofrimento. Ele está entrando por esse viés, né, recentemente. E ele entra para todas as classes com esse viés. O indivíduo ele perde, de fato, o equilíbrio, o centro, e entra como uma alternativa, e não é uma alternativa, né? Mas a gente precisa, como o pastor colocou aí, né, entender que a igreja pode trazer, sim, essas alternativas construtivas e o papel social, os organismos sociais trazer, sim, elementos de esperança, né, de construção e de resgate. Perfeito. Você que está nos assistindo, qual a sua opinião? O que você acha? Você acha que a igreja tem um fator importante? Será que a escola? Será que a família? O que, de certa forma, traz mais equilíbrio para hoje os nossos jovens, para que eles não se suicidem, né? Tenha como a vida como algo importante e fundamental para cada um de nós. Eu queria que você deixasse a sua pergunta aqui, deixasse o seu like e você pudesse compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas têm dúvidas com respeito a essa questão. Mas eu queria começar com a doutora Flávia aqui ainda. Será que a escola hoje, a universidade, quer dizer, esse complexo educacional, ele é favorável ao suicídio? Porque, veja bem, a gente percebe, viu, doutora Flávia, que hoje tem, através dos nossos celulares, há muitos programas, há muitos aplicativos que quase que te forçam você a tomar decisões e você tem que ser o melhor, e você não sendo, e você fica para trás da classe e você acaba, muitas vezes, tendo esse desejo de não mais pertencer àquela sociedade. A escola é um fator que aumenta o suicídio ou não? O que a senhora me diz? Que desafio, pastor, porque de fato hoje a gente tem o cyberbullying, né, que são Isso. as situações de bullying através desses aplicativos, do WhatsApp. Eu li uma matéria ontem falando sobre o WhatsApp como um dos principais fenômenos de adoecimento mental de crianças e adolescentes que não tem, como a doutora Débora disse, uma referência para administrar comparações, né, situações de exposição, fofocas, situações criadas que são mentiras. Então, com certeza, o ambiente escolar potencializa no tempo de hoje, através dessas interações de internet, uma exposição maior. E nós estamos lidando, eu tive a oportunidade no último dia de combate nacional a bullying, estar em algumas escolas, e nós assistimos crianças em choro, em prantos, de situações que elas passam no ambiente escolar e que pais e famílias não sabem. Nunca souberam, eles nunca relataram. Então, de fato, nós temos essa realidade, mas também quero aproveitar a minha fala para dizer que as escolas têm um grande poder de promover psicoeducação, promover uma socialização diferenciada, se compreenderem o seu papel de informacional. Espero que sim, né? Débora, eu sei que você trabalha numa área de vulneráveis muito grande, aí em Jardim Camburi. E será que essa questão
de vulnerabilidade da nossa sociedade, ela tem promovido mais suicídios ou não? O que você acha? Eu acho que a vulnerabilidade, ela promove muitos adoecimentos, depressão, como já foi focado aqui, ansiedade, dependências diversas, como adicção, drogadição, bebidas, dependências de pessoas e, fatalmente, o suicídio. De novo, enfatizando como está se compreendendo, né, no mundo moderno como uma alternativa para o sofrimento. Então, a vulnerabilidade, de fato, é um caminho onde a igreja ela pode sim entrar, né, no sentido de gerar esperança, de promover acolhimento, de ser uma voz diferenciada na sociedade, de promover empatia e também justiça social. Eu acho que isso contribui para desmantelar essa alternativa que é o suicídio. Perfeito, eu acredito também que sim. Meu pastor, eu morei um tempo na Ásia e fiquei muito assustado com o nível de suicídios, principalmente no Japão. E uma das coisas que eu percebi lá no Japão foi o fato de que a igreja, a religião, ela, no caso do Japão, que é um país shintoísta, né, maioria shintoísta, budista, ele, de certa forma, encara o suicídio como uma coisa extremamente natural. E o problema do Japão é uma questão também cultural. Quando a pessoa falha, então o chefe da família não consegue sustentar a sua família, ou não consegue manter o seu emprego, a solução para ele é o harakiri. Você acha que a religião tem papel fundamental no equilíbrio da família? Você já perguntou respondendo algumas questões, né? Que é uma questão cultural em relação à vida. Outra coisa que vai aparecer diferente do Ocidente é que na Ásia, ou na parte oriental, né, do mundo, do globo, existe em muitas culturas o valor da vergonha como pressão existencial, quanto aqui no Ocidente o valor da culpa. Então, muitas vezes, culpa leva ao suicídio, e já foi dito aqui que os motivos pelos quais, que é a pergunta, inclusive, que você faz, o que está acontecendo com os nossos jovens, é multifatorial, não é? A questão de se buscar o suicídio como uma saída, e aí você perguntou se a religião tem valor para a família, né? Para fundamentar a família. O que está afetando a família? Talvez uma pergunta em cima da sua pergunta. O que afeta a família nos dias de hoje, não é? A gente tem, nos últimos 100 anos, mudanças tecnológicas profundas da nossa existência. Mudanças da percepção psicológica, né? É a partir dos 1920 aí que você tem estudos mais profundos do comportamento humano a partir de estudos do comportamento. E a psicanálise também mexeu com padrões de percepção, de autopercepção, e isso mexe também com a família. Mas volto a dizer que o valor da fé, o valor da espiritualidade, da religião, pode ajudar muito na segurança do indivíduo no seio familiar. Né? E aí há que se ter também uma nova conceituação de família. Né? O que é família hoje? O que a gente pode chamar de família hoje? Perfeito. Eu quero mudar o rumo da prosa. E eu quero que a gente tentar, para você que está nos assistindo, de repente você tem alguém, conhece alguém que está depressivo, que você está com as emoções meio em frangalhos. A pergunta que eu queria fazer para a doutora Flávia, o que a gente pode fazer para ajudar alguém que está numa situação dessa, pensando no suicídio? Se você tivesse que dar um conselho, qual seria o conselho que você daria, doutora Flávia? O primeiro conselho é a proximidade e a proteção da vida, né? Se uma pessoa apresenta, às vezes, uma mudança no comportamento, às vezes um isolamento maior, frases que apontam para a desistência da vida, ou aquela ideia de um deadline, de uma linha de fim, né? Faz sentido viver,
né? Não gostaria de dormir, não acordar amanhã. Frases que muitas vezes a gente escuta. Então, essa presença, né, e a busca de pessoas qualificadas, seja um líder espiritual ou um serviço, né, médico, psicológico, que possa acolher a realidade da pessoa, mas sobretudo para proteger a integridade da vida, pastor, é não deixar a pessoa sozinha, né? Porque são às vezes segundos, né? E a gente sabe que não se avisa, simplesmente se faz, se executa. Uma coisa dentro dessa fala que eu gostaria de chamar a atenção é realmente entendermos que a questão do sofrimento, de achar que aquela situação que está levando a pessoa a desistir da vida não tem fim, é um fator. Então, às vezes, um diálogo que ajude a pessoa a explorar situações que ultrapassem aquela situação, né? Outras possibilidades de superação é algo importante também. Então, a gente tem um fator de psicoeducação aí muito forte. Perfeito. Ô, Débora, você sabe que nós trabalhamos numa área mais carente. Nosso ministério está lá naquela região de São Pedro, aqui do Espírito Santo, aqui em Vitória, é uma região mais carente. É muito comum, Débora, eu ouvi uma frase tipo assim: você não presta para nada. Né? E como incentivar? Como é que nós poderíamos, de certa forma, equilibrar um pouco como sociedade essas as crianças, esses jovens, que muitas vezes são menosprezados pela própria família ou pela própria sociedade em que vivem? Eu digo sempre que a autoestima ou autoimagem não nasce pronta, é uma construção. Agora, se ao longo desse caminho que seria de construção, o indivíduo ele ouve informações contrárias sobre si, né, ele começa a pensar que ele é aquilo que ele ouve, né, ele começa a acreditar. Então, a vulnerabilidade ela está aí nessas populações ou em todos nós, né, porque nós somos vulneráveis, sim, ao que ouvimos, principalmente vindo de quem vem, né? Então, esse acúmulo de falsas crenças, dor emocional, essa ausência de perspectiva gera no indivíduo esse desesperançamento. Então, como nós podemos ajudar? Eu acho que é a gente andar na contramão, não só de palavras, mas de atitudes. É a gente sendo essa voz, mas a gente sendo também o acolhimento, a gente demonstrando importância, a gente valorizando o indivíduo, a gente trazendo esse indivíduo para que ele seja útil no nosso meio, mas que ele entenda que ele é valioso não pelo que ele faz, mas porque ele é. Eu acho que isso é de fundamental importância. Perfeito. Meu pastor, será que a igreja poderia ser um desses fatores de acolhimento e tentar manter essas pessoas que estão muitas vezes tão depreciadas na nossa sociedade? Será que a igreja, mesmo eu estou falando, não estou falando de uma igreja no bairro nobre, eu estou falando de uma igreja numa periferia, poderia, de certa forma, ser um fator fundamental para reativar o desejo de viver? A igreja pode ser um importante agente de ressignificação para a vida. Além do evangelho, além da salvação de Jesus Cristo, pregar um evangelho com um discurso integral, não só para depois da morte, mas um discurso integral com valor para a vida, pode fazer uma grande diferença. Eu espero que sim. E José, eu não sei se você chegou a pensar nisso, né? Falou-se de jovens aqui, mas entre as pessoas que se matam estão idosos, jovens de 15 a 30 anos, idosos, pessoas com diagnóstico de doenças crônicas, populações especiais, como, por exemplo, pessoas que migram para cá, ou população indígena, e o evento genético também, que já foi dito aqui, né? E eventos na história da pessoa. Então, abuso, maus tratos, divórcio. É bom que se lembre que 30% das pessoas que se matam está associado à depressão. E depressão é uma fase, posso dizer, necessária no tempo do luto, na evolução do luto. Né? A depressão precede
a resolução, o término de um período de luta. Então, isso também é que se discutir e ter atenção, né? Perfeito. Perfeito, meu pastor. Eu queria só, nós estamos caminhando já para o final desse nosso debate, mas, doutora Flávia, perguntei quais seriam algumas saídas para isso. Tá? De que maneira a sociedade, a ciência, tá, poderia, de alguma forma, colaborar para que nós tivéssemos uma vida melhor? Essa pergunta vai ser feita para os três, tá? Mas eu queria saber o que eu poderia fazer de melhor para me sentir bem e não ter o desejo de suicídio, que isso termine no meio da nossa sociedade. Qual seria o caminho para isso? Eu acredito muito no poder do conhecimento. Como cientista do desenvolvimento humano, eu trabalho essa jornada com pais hoje, eu ensino pais, a partir do livro Guardiões da Infância, na proteção e promoção de uma vida saudável. A partir do quê? Do entendimento sobre como funciona. Então, como funciona querer viver? Ter uma vida com propósito e produtividade, uma vida que tem uma espiritualidade genuína desenvolvida, uma vida com pensamentos bons sendo praticada e desenvolvida, uma vida com relações sociais saudáveis, são alguns dos elementos, além da saúde física, que ajudam um pai, um cuidador, a promover filhos que desejem, né, viver. Para querer viver. Então, eu acredito muito, pastor, no conhecimento. Todo conhecimento que a ciência pode trazer em políticas públicas, em contextos da nossa comunidade religiosa, essa divulgação, ensinar. Né? Eu tenho uma frase em Guardiões que eu digo o seguinte: ensinar a sofrer é tão importante quanto ensinar a ser feliz. Então, hoje é um ponto que os nossos meninos precisam aprender e aprender dentro de casa, dentro do ambiente, seja igreja, escola, aonde eles estiverem. Perfeito. Deixa eu só dar licença aqui um minutinho, tá? Fazer aqui um merchandise, tá? Aqui o livro. Não estava combinado não, mas valeu, pastor. Tá certo. Ô, Débora, eu quero insistir nessa questão família. Tá? Eu creio que boa parte dos problemas que nós enfrentamos numa periferia ou numa maneira geral na nossa sociedade hoje é o descaso com que as famílias estão tratando dos mais diversos assuntos. Educação, criação de filhos, atenção. Como é que você acha que uma família pode restaurar ou evitar o suicídio quando ela não está dando a mínima para que a família seja segura, firme? Sempre. Então, não existe receita de bolo, né? Mas eu penso que a família ela pode restaurar o se importar. Então, a gente começar a se importar, porque uma das coisas que a gente mais ouve em situações desse tipo, olha, eu não percebi nenhuma mudança. Mas, às vezes, não percebeu nenhuma mudança porque estamos todos encastelados nos nossos quartos, isolados dentro do mesmo ambiente. Então, a importância da gente começar a se importar de novo um com o outro, a gente restaurar esse caminho. Outra coisa muito importante é a gente trabalhar e fortalecer as nossas redes de apoio, os nossos relacionamentos entre pais e promover esses relacionamentos entre os nossos filhos, adolescentes e jovens. A gente não permitir, a gente está cuidando para evitar tanto isolamento social. E uma coisa muito importante também, a gente não descartar o mal, mas a gente não demonizar tudo. A gente entender que existem múltiplas causas e a gente precisa estar atento a todas elas. Perfeito. Eu li um artigo, meu pastor, recentemente, e o senhor conhece aquela frase, Black Lives Matter, e tiraram o Black e colocaram All Lives Matter. Todas as vidas são importantes. Eu creio que a nossa sociedade, e às vezes até a própria igreja, pelo papel da igreja tem assumido no meio da sociedade, ela tem excluído um pouco todas as vidas e achando que só aqueles que estão na igreja é que têm importância. O senhor acha que todas as vidas devem ter a mesma importância? Infelizmente,
a gente tem que ser humilde e assumir que, por vezes, a gente tem o preconceito muito presente na igreja. E, às vezes, o preconceito começa nessa exata percepção aí, de achar que a gente é mais importante do que o outro, não é? E aí a gente lembra da parábola de Jesus, quando vai falar do cuidado que o samaritano tem com o moribundo que está ao largo, né? E com a necessidade dele. Então, há que se ter, de fato, um desafio para a igreja em buscar maior generosidade na expressão do seu amor, já que pregamos o amor vindo de Deus, ou até a essência de Deus ser o amor. O conceito de Deus é o amor, né? Deus é amor. Com certeza. Nós já estamos chegando ao final desse nosso debate. Queria dar a última palavra aqui, começando pelo nosso pastor Saul, suas palavras finais, despedidas, e agradecer muito a cada um de vocês que está conosco aqui. E você não pode sair sem deixar o seu like e, principalmente, compartilhar esse assunto, porque é de extrema importância. Meu pastor Saul, suas palavras. Acabei ocupando esse lugar mesmo, né, pastoral aí, já que a pastora é psicóloga aí, né? Então, deixo aqui o desafio para as igrejas que me ouvem, nas pessoas, nos indivíduos, né? Seja agente da vida, seja forte em promover a vida e os seus significados. Perfeito. Muito bom. É isso. Dona Débora, o que você poderia nos falar para fechar esse nosso debate com chave de ouro? A vida, ela é valiosa. Então, por mais que haja dor, por mais que haja pressão, por mais que haja falsa crença nos fazendo acreditar o contrário de nós, ainda assim a sua vida é valiosa. Então, que existe solução além do suicídio, existe alternativa, procure. Com certeza. Doutora Flávia, o que você deixa para nós aqui para finalizar? Então, pode fazer a propaganda vou fazer do seu propaganda? livro? Eu vou fazer outra propaganda, que é uma propaganda que eu acho que é mais importante hoje. Primeiro, eu quero ir na linha do pastor, né? Pegando a importância dos organismos que nós temos falando sobre o tema. Porque quando você fala sobre o tema e tem alguém naquela comunidade, por exemplo, alguém vai pegar o nosso podcast e está sofrendo e vai ouvir o que a doutora Débora falou e vai pedir ajuda hoje. Então, quando Amém. a comunidade, a igreja, a escola, né, as empresas falam sobre o tema, quem sofre vai buscar ajuda. Então, a gente precisa falar. Então, eu termino fazendo uma propaganda muito importante. 27, 28 e 29 de setembro, aqui no Espírito Santo, na Missão Praia da Costa, nós vamos ter um congresso cristão de saúde mental. Nós vamos receber algumas autoridades da área científica, o Dr. Jonatas Leone, doutora Ilma Cunha. Eu vou estar lá falando sobre o tema para paz, né? Pensando em prevenção. O doutor Tiago Melo, que é um farmacêutico, e uma sumidade de pastores, pastor Daniel Guanais. E você é nosso convidado, 27 a 29 de setembro. 27 a 29 de setembro. Congresso Cristão de Saúde Mental, Saúde e Fé. Já tem, pode botar na sua agenda, é imperdível, eu tenho certeza, porque o assunto merece. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado e pode ter certeza que a semana que vem nós voltamos com outro tema para nossas discussões aqui e principalmente esclarecer, porque o nosso propósito é fazer com que você entenda a vontade de Deus na sua vida. Deus te abençoe. Um grande abraço. Amém.